Lá vamos falar da produção e propagação de ondas eletromagnéticas e do espectro eletromagnético. Fica até o final do vídeo para veres o exercício que tenho para ti. Eu sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Produção e propagação de ondas eletromagnéticas. A teoria do eletromagnetismo foi estabelecida por Maxwell na segunda metade do século XIX, que em 4 equações, as famosas equações de Maxwell, descreve todos os fenómenos eletromagnéticos. Maxwell conclui que a luz, visível ou invisível, era uma onda de campo elétrico e magnético. Chamou onda eletromagnética e pode ser criada por oscilações de cargas elétricas. Então, o que é uma onda eletromagnética? É uma carga elétrica oscilante, produz campos elétricos e magnéticos variáveis. Temos aqui ao lado uma onda eletromagnética. Temos o campo elétrico, assim no eixo dos Y, e o campo magnético no eixo dos Z, e a onda está a propagar-se no eixo dos X. E então vemos que estes campos elétricos e magnéticos propagam-se no espaço como uma onda. As direções de oscilação dos campos elétrico e magnético são perpendiculares entre si e perpendiculares à direção de propagação. É uma onda transversal. A frequência da onda eletromagnética é igual à frequência da oscilação da carga elétrica. Quanto maior a frequência, maior a energia. E temos aqui uma expressão que usamos no 10º ano que mostra que a energia é igual a constante Planck vezes a frequência, mas a energia é proporcional à frequência. Quanto maior a energia, maior é a frequência. E foi em 1887 que Heinrich Hertz, alemão, produzia oficialmente pela primeira vez ondas eletromagnéticas de grande comprimento de onda que permitiam a comunicação entre uma antena e o receptor. Temos aqui a experiência de Hertz. Ele tem aqui um sistema em repouso. Ele consegue emitir uma descarga elétrica, aqui uma oscilação de cargas elétricas, produziu uma onda eletromagnética que a uma certa distância conseguiu apanhar aqui esta faísca e capturar a onda, sentir esse sinal eletromagnético. Esta descoberta de Hertz fez com que, até há bem pouco tempo, chamávamos ainda ondas hertzianas às ondas de rádio, e também ficou a unidade de frequência em Hertz em honra a esta experiência e esta descoberta de Hertz. Mais tarde, Marconi conseguiu em 1901 uma experiência de comunicação entre a Europa e a América por meio de ondas eletromagnéticas. Estava inaugurada uma nova era na história da humanidade, a era da comunicação a longas distâncias. O espectro eletromagnético é o conjunto de todas as ondas eletromagnéticas, ou seja, de luz visível e de luz não visível. Nós temos 7 radiações no espectro eletromagnético. A luz visível, aqui uma pequena fração no meio. Temos abaixo da luz visível, na zona de menor energia. E já agora vemos então a luz visível. Abaixo da luz visível temos o infravermelho. Então significa que aqui é o vermelho. E no extremo da luz visível temos o violeta. E acima do violeta temos o ultravioleta. Temos aqui os comprimentos de onda de cada uma destas cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e o violeta. Vamos falar de lasers mais à frente e vamos ver que um laser vermelho tem um comprimento de onda entre os 625 e os 740 nanómetros. Então, acima do violeta, da luz visível, temos ultravioleta, raios-x e raios gama, e não tinha falado das radiações abaixo do vermelho, que são as de menor energia, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. A onda eletromagnética viaja à velocidade da luz no vazio, é uma constante, é 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, constante universal. No ar, o valor é aproximadamente o mesmo. E segue a mesma relação que nós já tínhamos para as ondas do som, a velocidade igual a comprimento vezes a frequência. A luz branca é a sobreposição de luz de todas as frequências na banda do visível. É por isso uma luz policromática. Quando a luz incide na superfície de separação de dois meios, parte pode ser refletida nessa superfície, permanecendo no primeiro meio. Temos aqui a luz refletida e mantém o meio, se for o ar, mantém-se neste meio. Outra parte pode ser absorvida pelo segundo meio. Então, fica aqui absorvida. E outra parte pode ser transmitida ao longo do segundo meio.
Então temos três processos que podem acontecer quando a luz incide numa superfície. E tendo em conta o princípio da conservação da energia, temos que a energia incidente igual à energia refletida mais absorvida mais a energia transmitida. Então temos que a energia vai se conservar. A fração de energia que irá ser refletida, absorvida ou transmitida depende da energia da radiação incidente. E isto depende da natureza da superfície e do novo meio de propagação, depende da frequência da radiação incidente, tipo de radiação, e depende da inclinação da luz. Um material pode ser transparente ou opaco a uma certa onda eletromagnética. Um transparente, meio transparente, significa que essa onda pode-se transmitir através desse meio, ou seja, deixa-se passar por ela. Pronto, uma janela transparente, um vidro. E opaco é que não transmite essa onda ou esse tipo de radiação. Ele não deixa passar essa radiação nesse meio. O material pode ser transparente ou opaco, como já vimos, a uma certa onda eletromagnética. E há aqui é interessante, porque opaco temos sempre a ideia que não vai deixar passar a luz, ou que seria então como uma parede, mas podemos ter aqui um meio que é opaco e é transparente à luz visível, por isso podemos ver através dela. E vemos aqui o vidro normal, utilizado nas janelas de nossas casas e em estufas, é transparente à radiação visível. Isto é, deixa-se atravessar por ela, praticamente não absorvendo, mas é opaco à radiação infravermelha. E é interessante, temos aqui o comando funciona com a radiação infravermelha, e se colocarem um vidro à frente, ele já não vai passar essa radiação. O mesmo acontece com estes termómetros de infravermelho. Se for para medir a temperatura ou até mesmo de uma chama, através do vidro, ele vai medir a temperatura apenas da superfície do vidro e não vai passar para além do meio do vidro, não passa para outro lado. E aqui temos uma câmara de infravermelho que mostra que se eu tiver um pouco de vidro, está aqui o vidro, é este material, e aqui o copo está muito quente, mas através do vidro não deixa passar esse calor. Então isto é importante para estes coletores solares que vão receber radiação visível e dentro criar um efeito de estufa para aquecer os tubos onde circula a água. Também temos a nossa atmosfera também é opaca a certas radiações, principalmente as radiações ionizantes, raios gama, raios X e ultravioletas mais energéticos e também a radiação infravermelha. A atmosfera terrestre é transparente a radiações menos energéticas, que são ondas de rádio, algumas microondas que serão usadas para telecomunicações. Vamos falar no final que elas não sofrem tanto o processo de difração. A radiação visível, deixa passar a radiação visível e o UVA de menos energia. Da luz solar que incide no topo da atmosfera, cerca de 30% é refletida pela atmosfera e pela superfície terrestre. Esta percentagem da luz refletida chama-se albedo de um planeta. O nosso planeta reflete cerca de 30%, mas, por exemplo, Vênus tem muitas nuvens e reflete muito mais. Isto é, então, a radiação que é refletida no nosso planeta e chama-se albedo. Então, 30% da radiação é refletida pela Terra, 19% é absorvida pela atmosfera, 51% é transmitida até à superfície da Terra. Em termos biológicos, a transparência a radiações visíveis e ultravioleta permite a ocorrência de fenómenos essenciais à vida, como a fotossíntese. É muito importante, não é? A opacidade às radiações ionizantes protege os seres vivos e a opacidade ao infravermelho permite a ocorrência do efeito estufa, que é também bastante importante, apesar de falarmos que está a aumentar a temperatura média da Terra, mas este efeito estufa também é importante para que mantenha uma temperatura média praticamente constante em todo o planeta e não, quando não estiver a incidir o Sol, fique extremamente frio, como acontece noutros planetas. Por exemplo, Mercúrio está pertíssimo do Sol, mas quando não está sob a incidência da luz solar, fica com 100 e tal graus negativos. Em termos tecnológicos, a transparência às ondas rádio e algumas microondas permite que sejam usadas em comunicações a longas distâncias. Por outro lado, a opacidade a outras radiações exige que os telescópios sejam colocados em satélites para captar os sinais do espaço sem absorção ou reflexão da atmosfera.
Por exemplo, temos esta situação de um telescópio, do telescópio Chandra, que é um observatório de raio-x, mas temos aqui na Terra um radiotelescópio, temos vários radiotelescópios. Este é o segundo maior, já foi o maior do mundo, agora é o segundo, e ele tem 500 metros de diâmetro, radiotelescópio na China. E temos aqui as ondas, este tem que ser micro-ondas, que vamos falar mais à frente, são ondas mais energéticas e que não sofrem difração na atmosfera. Então vamos a alguns exercícios. Indique um tipo de radiação para a qual a atmosfera terrestre é opaca. Então, temos de lembrar, temos radiações ionizantes, temos aquelas de mais energia, ultravioletas mais energéticas, raios-x e raios gama, e também temos o infravermelho. Bem? Indique um tipo de radiação para o qual uma parede é transparente. Então, qual será a radiação que passa através da parede? Pode ser os raios-x, por exemplo, ou raios gama. Quais os fenómenos que podem ocorrer quando a radiação incide sobre um material? Então, sobre o material pode incidir a reflexão, a absorção ou a transmissão para outro meio. Indique uma radiação ionizante. Ionizante são estas que são as primeiras, estava ali raios gama, raios-x e ultravioletas de maior energia. Qual o significado de albedo terrestre ser 30%? Então, significa que 30% da energia que vem do Sol é refletida ou pelas nuvens ou pela superfície da Terra. A superfície terrestre é refletida, a atmosfera terrestre é refletida. Qual o comprimento de onda de uma radiação eletromagnética de frequência 2,8 vezes 10 elevado a 6? Então, uma onda eletromagnética, a relação entre a frequência e o comprimento de onda é com a velocidade. E a velocidade, aqui eles não estão a dizer qual é o meio, vamos considerar então que é o ar ou o vazio, é com a velocidade da luz. E para calcular o comprimento de onda, só temos que fazer este cálculo e fica C sobre a frequência. A velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. A frequência é 2,8 vezes 10 elevado a 6 Hz. E tem aqui o resultado, é uma onda com 110 metros, 1,1 vezes 10 elevado a 2 metros. Bem, espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Podem passar também no Discord e colocar outras dúvidas, ver outras dúvidas de outros colegas. Ficam com mais alguns vídeos para continuar a estudar e até o próximo vídeo. Estamos juntos!